Bom dia, queridos amigos, alunos e alunas do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, se cuidando de suas famílias nesse período de quarentena. Nós já estamos adentrando na nossa terceira semana de aulas à distância. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam aproveitando, assistindo às aulas que são feitas com muito esmero e muito trabalho pelos professores. Bom, nós vamos continuar as nossas atividades, o nosso conteúdo do módulo 2, Evidências de Deus. Nós estudamos então sobre como Deus se revela e como ele se revelou de maneira mais perfeita, mais intensa na pessoa de Cristo Jesus, não é? E nós vamos dar a continuidade e eu quero muito que vocês acompanhem comigo ou prestem muita atenção na página 19. Eu preferi ler esse trecho, esse quadrinho verde, que é um trecho de um autor chamado Philip Yancey, publicado em 2012 na editora Vida, O Jesus que eu nunca conheci. Prestem atenção nas palavras dele e ele vai dizer exatamente o que nós dissemos na aula passada sobre a questão do peixinho. Olha só. Aprendi acerca da encarnação quando mantive um aquário de água salgada. Gerenciar um aquário marinho, descobri, não é tarefa fácil. Precisava manejar um laboratório químico portátil para monitorar os níveis de nitrato e o conteúdo de amônia. Bombeava dentro dele vitaminas, antibióticos e sulfa, e enzimas suficientes para fazer crescer uma rocha. Filtrava a água por meio de fibras de vidro e carvão, e o expunha à luz ultravioleta. Era de se esperar que, à vista de toda essa energia despendida em benefício dos meus peixes, eles ficassem pelo menos gratos. Mas não. Toda vez que minha sombra aparecia por cima do tanque, eles mergulhavam em busca de abrigo na concha mais próxima. Demonstravam só uma emoção, o medo. Embora eu abrisse a tampa e jogasse dentro o alimento em horários regulares, 3 vezes ao dia, reagiam a cada visita como sinal certo de que meus desígnios de torturá-los eram certos. Eu não podia convencê-los de minha verdadeira preocupação. Para os meus peixes eu era a divindade, era grande demais para eles, minhas ações incompreensíveis demais. Meus atos de misericórdia, eles os viam como crueldade. Minhas tentativas de curá-los consideravam-nas destruição. Mudar suas perspectivas, comecei a entender, exigia uma forma de encarnação. Eu teria de me tornar um peixe e falar a eles em uma linguagem que pudesse entender. Um ser humano transformando-se em peixe não é nada se comparado a Deus transformando-se em um bebê. E de acordo com os evangelhos, foi o que aconteceu em Belém. Muito impressionante essa fala desse autor, comparando a encarnação de Deus, fazendo uma ilustração. E veja, nenhuma ilustração é perfeita, mas ajuda a compreender. E ajuda a compreender como era necessário que Deus se fizesse homem para que entendêssemos plenamente a sua mensagem. Perfeitamente a sua mensagem. Virando a página 20, nós temos os modos de revelação de Deus para nós, como ele revela a sua verdade, a sua vontade. E ali há uma pequena recapitulação. Veja, na criação, lá no Éden, não havia necessidade de mensagens, de profetas, porque Deus comunicava pessoalmente com os homens. E isso mesmo, a Bíblia diz que em toda viração do dia, ou seja, de todo pôr do sol, Deus ia pessoalmente lá no jardim do Éden conversar com Adão e Eva. Que privilégio, hein? Já pensou? Conversarmos pessoalmente com Deus, podemos falar de qualquer coisa, perguntar e ter a resposta de qualquer coisa. Enfim, infelizmente, com a entrada do pecado, isso não foi mais possível. Esse acesso direto não acontecia mais. Mas Deus se comunicava através da sua voz audível ou através de visões, sonhos e outros métodos. Conversava com as pessoas dessa maneira. Nos primeiros milhares de anos da Terra, da humanidade, foi dessa forma que aconteceu, tendo em vista a longevidade e a capacidade física e mental das pessoas. Pois as pessoas foram feitas de maneira perfeita no Éden. E os primeiros descendentes de Adão e Eva, eles tinham essa perfeição, resquícios dessa perfeição, não é mesmo? A Bíblia diz lá em Gênesis a quantidade de anos que essas pessoas viviam. Adão viveu mais de 900 anos. Veja quão perfeito, quão forte era o seu físico, era a sua mente. Eles podiam guardar, podiam lembrar-se das mensagens de Deus. Mas o tempo foi passando e houve necessidade
de se registrar os ensinos de Deus devido às distorções ou aos esquecimentos da palavra de Deus. Foi aí então que o Espírito Santo começou a usar pessoas especiais para servir como profetas e escrever a mensagem de Deus nos livros que hoje compõem a sua Bíblia Sagrada. Deus sempre em busca do homem, e essa é a história da humanidade, o Criador em busca de suas criaturas, que devido ao seu impulso mau e pecaminoso se afasta de Deus. É Deus quem sempre vai em busca. Então veja, os homens começaram a distorcer ou esquecer de suas palavras. Deus em busca dos homens cria um novo método, inspira pessoas, revela conteúdo especial a pessoas especiais que com a ajuda do Espírito Santo transmitem de forma escrita às pessoas. Eu quero ler um versículo que é um dos mais importantes na Bíblia a respeito da revelação e da inspiração de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus usa a sua palavra, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, para revelar a sua vontade. Sabe? E Deus escreveu algumas coisas com da sua própria voz, do seu próprio dedo. Eu estou me referindo aqui aos 10 mandamentos, tamanha importância, mas ele sempre usou os profetas. Esses profetas tinham uma certa liberdade para escrever, diferente do que algumas pessoas acreditam, que cada palavra, cada vírgula na Bíblia foi ditada por Deus. Não é bem assim. Deus revelava o conteúdo para esses profetas, e o processo de inspiração, bastante mencionado, talvez você já tenha ouvido falar disso, consistia em a pessoa captar essa mensagem e escrever, transmitir de acordo com a sua criatividade, mas não passando a mensagem plena revelada para ele. O Espírito Santo ajudava, supervisionava e capacitava o ser humano em todos esses aspectos. É por isso que a Bíblia tem diversos tipos de literatura: profecias, biografias, poesias, narrativas históricas, entre outras. Sem contar o próprio estilo gramatical. Você tem pessoas cultas, pessoas de cortes reais que escreveram a Bíblia, e você tem pessoas simples, como pescadores e boiadeiros, que escreveram a Bíblia. Então, há diferença em estilos literários, gramática, mas o autor e a mensagem é a mesma. E a coerência dessa Bíblia, composta de 66 livros, escrita entre 1.600 anos, a coerência é a mesma. E o centro é o mesmo, a pessoa de Cristo. Que livro impressionante, não é mesmo? Bom, último parágrafo aí da página 20, para a gente finalizar, diz o seguinte: quem não conhece a Bíblia pode aprender a respeito de Deus por meio da natureza, do raciocínio, da consciência e das intervenções da providência divina na história. E de fato isso aconteceu. Se vocês leram aquele artigo lá de introdução geral à Bíblia, a gente vê que nenhum povo da história, nenhuma cultura foi encontrada sem ter o seu culto a Deus, com as suas peculiaridades, suas características, mas nunca houve um povo na história que não conhecesse a Deus, mesmo não tendo acesso à Bíblia, mas porque eles o conheciam através dessas outras vias. Mas é claro que essas formas não revelam a Deus de maneira tão perfeita como a Bíblia revela. E algumas coisas que a Bíblia revela são o conhecimento detalhado da existência de Deus, as verdades a respeito de Deus. Também revela o desejo de Deus para nós, a sua vontade para nós, e também revela o futuro desta terra e a solução do grande conflito que nós presenciamos todos os dias, a guerra entre o bem e o mal. Tá certo? Por hoje nós vamos ficar aqui. Nós estamos estudando então os modos de revelação de Deus e falando de maneira específica da Bíblia. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse conteúdo, porque vai ser importante para vocês realizarem uma atividade especial dessa semana, tá bem? Então que Deus abençoe vocês, se cuidem aí, se resguardem, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês e até a próxima.